Fala, pensadores! Como vocês estão? Estamos aqui, questão 7 da prova 1, área geral, do concurso de 2021, prova de física para perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. Vamos para cima. Questão 7 fala conosco o seguinte: um determinado dispositivo elétrico, não informa qual é, mas não vai fazer diferença devido ao contexto que será passado aqui no enunciado, de potência nominal 1000 watts. Essa potência nominal é aquela especificação que vem na caixinha do produto. Por exemplo, vamos supor que fosse uma lâmpada. Muitas vezes na caixinha da lâmpada aparece tanto a potência nominal quanto a voltagem, a DDP nominal, que no caso trata-se das condições ideais de utilização do produto, pensando ali na eficiência máxima, ok? Então, quando você coloca que a potência nominal desse dispositivo elétrico é 1000 watts, significa que ele tem a maior eficiência ao ser utilizado nessa potência. Então, no caso, por exemplo, se fosse uma lâmpada, ela teria o brilho máximo dela ocorreria quando ela estivesse atuando nessa potência, ok? De 1000 watts. Então fala que esse dispositivo, não especifica qual, mas não tem problema, de potência nominal 1000 watts, foi adquirido numa cidade em que a tensão era de 220 volts. Perfeito. Então, no caso ali, vamos pensar que, ao ser utilizado a 220 volts, a potência nominal seria 1000 watts. A potência dele seria 1000 watts. Ele estaria na potência nominal, que é a potência máxima. Ao ser levado para outra cidade, cuja tensão era diferente, não especifico quanto que foi diferente, se passou para 110 volts, enfim. Não sabemos quanto é a tensão nessa outra cidade, só sabemos que é diferente da primeira, que estava especificado que era 220 volts. Verificou-se que sua potência foi reduzida para 250 watts. Então, nessa outra cidade, com diferença de potencial, com tensão diferente da primeira, que era 220 volts, a potência, que naquela anterior era 1000 watts, ou seja, ele atuava na potência máxima permitida para ele, passou a ser, nessa nova cidade, 250 watts, ou seja, caiu para a quarta parte daquela potência original. Então, aqui está querendo saber o seguinte: esse fato ocorreu porque qual foi o motivo? Porque a corrente duplicou, a corrente foi reduzida à metade, a tensão duplicou, ou a tensão foi dividida por 4, o que será que ocorreu? Então vamos lá. Nós precisamos aqui pensar em relações entre as grandezas para conseguir estudar o grau de proporcionalidade, o grau de impacto da variação de uma grandeza em relação à outra, ok? Na outra. Então vejam bem, nós temos aqui, uma vez que não foi dito nada, não falou nada, eu vou pressupor que esse aparelho ele segue a lei de Ohm. Tá? É uma questão aqui que, na verdade, podia ser questionada uma vez que não foi citado nada relacionado se esse aparelho era ômico ou não ômico, ou seja, se seguia a lei de Ohm ou não seguia a lei de Ohm. Aqui eu vou pressupor que ele segue a lei de Ohm. Tá? A lei de Ohm fala conosco o seguinte, que a tensão ela varia proporcional à corrente. Tá? Então, por exemplo, se você fosse montar um gráfico aqui e colocasse a tensão no eixo vertical e a corrente no eixo horizontal e traçasse uma reta, uma vez que o I aqui está elevado a 1, função do primeiro grau, o coeficiente angular dessa reta seria a resistência. Ok? Perfeito? Show de bola? Então isso é um condutor ômico, um condutor que segue essa relação. Um condutor não ômico, ele não tem essa relação linear entre a tensão e a corrente. Então vamos lá. Vamos supor que ele segue a lei de Ohm. Exatamente essa relação linear entre a tensão e a corrente.
Veja bem, eu vou chamar aqui de primeira cidade, ou cidade original, né? Vou chamar de primeira e segunda, ok? Primeira é a cidade original, a cidade no qual o aparelho estava. A segunda é a cidade para a qual foi levado o aparelho, que falou aqui, ó, ao ser levado para outra cidade, beleza? Então, a segunda é a cidade para a qual ele foi levado. Então, na primeira cidade, vamos aplicar a lei de Ohm na primeira cidade. E vamos aplicar a lei de Ohm na segunda cidade. O que nós sabemos? Nós sabemos que foi especificado que a tensão alterou. Então, por isso que eu vou chamar aqui de U1, ou seja, tensão na primeira cidade, e U2, ou seja, tensão na segunda cidade. Perfeito? A resistência não altera de uma cidade para outra, uma vez que trata-se do mesmo aparelho. Resistência é uma característica inerente ao aparelho, ao dispositivo. É o mesmo dispositivo? É. Pressupondo que não houve não ocorreu nenhum defeito nesse transporte do dispositivo, pressupõe-se que a resistência dele, que é uma característica inerente a ele, é a mesma. Legal? Show de bola? Então, no caso, a resistência eu não vou chamar de R1 e R2, porque é simplesmente R, é a mesma resistência daquele mesmo aparelho que foi transladado de uma cidade para outra. A corrente, então, se a diferença de potencial aqui, a tensão alterou de uma cidade para outra, e a resistência é a mesma, o único fator que pode ter gerado essa diferença entre as tensões de uma cidade para outra é a corrente. Por isso que eu vou chamar aqui de corrente 1 e corrente 2. Corrente que passou pelo aparelho na cidade 1, dentro de uma tensão, estimulado por uma tensão de 220 volts na cidade 1, e tem a corrente 2, que não sabemos quanto que é, mas é diferente da corrente 1, porque aquele aparelho está movido por uma tensão diferente na segunda cidade. Perfeito? Então a resistência é a mesma, a corrente diferente e proporciona a tensão diferente, proporciona correntes diferentes nas cidades. Legal? Show de bola. Então aqui, olha que coisa interessante. Como sabemos então que as correntes são diferentes, como tem correntes diferentes devido à função diferente, a existência diferente de tensões, o que nós podemos concluir? Como nós estamos falando aqui de potências, potências, vamos pensar na fórmula que nós temos para avaliar potências. Nós temos que potências nós podemos avaliar com essa função aqui, ó. Uma das funções que nós podemos avaliar, desde que os resistores sejam ômicos, Sejam ômicos. Então, olha que coisa interessante. Se nós estamos aqui ainda na cidade 1, nós pensamos aqui como potência 1 e como corrente 1. Então, uma corrente 1, passando por essa resistência, está associada a uma potência 1. A mesma fórmula aplicada no aparelho na cidade 2 será potência 2, a resistência é a mesma devido ao mesmo motivo explicado anteriormente. E aqui, essa corrente 2 aqui, ó, a mesma corrente 2 que eu estou substituindo aqui na fórmula da potência 2, ok? Só que essas duas potências aqui, nós sabemos os valores delas. A potência nominal na cidade 1 é 1000 watts. 1000 watts. Resistência eu não sei. E a corrente 1 eu não sei também. Essa potência 2, desenvolvida na cidade 2, devido à atuação de uma diferença de potencial diferente, distinta, foi informado pelo exercício que é 250 watts, que é igual a R2 ao quadrado. Não sei quanto que é a resistência e não sei quanto que são as correntes, só sei que as correntes são distintas. Legal? Show de bola. Agora o que eu vou fazer? Percebam que como aqui é o mesmo valor da resistência, se eu dividir essas duas igualdades, essa aqui e essa aqui,
membro a membro, eu vou poder simplificar ali o R, cancelar o R. E é isso que eu vou fazer. Então vejam bem que aqui, ó, eu vou unir essas duas equações. Estou dividindo o primeiro membro da primeira igualdade pelo primeiro membro da segunda igualdade. E para manter a igualdade, eu tenho que fazer a mesma coisa com os segundos membros. Então, o segundo membro da primeira igualdade dividido pelo segundo membro da segunda igualdade. Qual que é a intenção disso? Como aqui existe uma multiplicação, eu posso simplificar o R com R uma vez que a resistência é a mesma, porque sabemos que a resistência não alterou uma vez que é o mesmo aparelho que foi transportado de uma cidade para outra. E essa resistência é a resistência do aparelho. Legal? Ao dividir 1000 por 250, nós chegamos no valor 4, e é igual a I1 ao quadrado por I2 ao quadrado. Como ambos aqui, tanto o I1 ao quadrado quanto o I2 ao quadrado, como tanto o I1 quanto o I2 estão elevados ao quadrado, o que eu posso fazer? Eu vou tirar a raiz nos dois membros, porque raiz de 4 dá 2, e essa raiz quadrada aqui, eu posso desmembrar, falar que a raiz quadrada de I1 ao quadrado, e a raiz quadrada de 2 ao quadrado eu posso distribuir pelo fato que ali é uma divisão. Então, raiz de 1 ao quadrado dá I1, raiz de I2 ao quadrado dá I2. Legal? Aqui no caso está sobre 1. Vou usar a propriedade fundamental das proporções. Ok? Então vai ficar aqui 2 vezes o I2 é igual ao I1, porque 1 vezes I1 dá I1. Então, o que acontece com a corrente 2? Ela perceba que está multiplicando por 2, passa dividindo. Então, o que acontece com a corrente? A corrente na cidade 2 é a metade da corrente na cidade 1, ou seja, a corrente na cidade 1 dividido por 2. Ou seja, a corrente, ela reduz para a metade. Ela cai para a metade na cidade 2, em relação àquela original. Então, o que está pedindo aqui? Olha só, vamos ver as opções. O que faz com que essa potência caia de 1000 watts para 250 watts? É o fato, a letra B, né? É o fato da corrente ter sido reduzida à metade. A corrente foi reduzida à metade, ou seja, a corrente lá na cidade 2, ela é a metade da corrente na cidade 1. Isso fez com que a potência caísse de 1000 watts para 250 watts. Corrente caiu para metade, potência caiu para a quarta parte. Por quê? É muito simples. Eu nem precisava ter feito todo aquele cálculo. Eu poderia simplesmente ter entendido, olhado aqui, ó, e entendido que a potência ela varia com o quadrado da corrente. Perfeito? Uma vez que a resistência é a mesma. Ok? Então esse fator aqui, ó, ele não alterou uma vez que é o mesmo aparelho. Como a potência é diretamente proporcional ao quadrado da corrente, se a potência cai para a quarta parte, é porque a corrente caiu para a metade, porque quando você pega essa metade e eleva ao quadrado, o meio eleva ao quadrado, é que vai aparecer esse 1/4 aqui. Show de bola? Então, assim concluímos nossa questão, e a opção correta é a opção B. Corrente foi reduzida à metade, é o motivo da potência nominal ter caído de 1000 watts para 250 watts. Então, concluímos essa questão. Simples, mas bem interessante. Vamos que vamos. Para cima, força e honra.